Eu estou aqui nessa noite. Estamos próximas de uma celebração muito importante para nós, que é o dia de Pentecostes, né? Esse dia, ele acontece, todos nós já sabemos, né? Após 50 dias da ressurreição, passo. E neste dia nós celebramos esta vinda do Espírito Santo, né? Há mais de 2.000 anos atrás aconteceu ali Pedro, Maria e os apóstolos, né? Esse momento inesquecível e que até hoje nós também clamamos a Deus que nos dê esta graça de vivermos esse Pentecoste, viver esta presença do Espírito Santo em nós. Deus nos ama e nos dá o melhor que tem o céu. Deus nos deu Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus nos deu também a graça do Espírito Divino, a terceira pessoa na Santíssima Trindade. Pai Criador, Filho Redentor e o Espírito Santo, Espírito Santo é fogo abrasador. Né? Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos entendimento da palavra. Tudo seria diferente. Não teríamos fé, não teríamos conhecimento, não teríamos algo, não teríamos mansidão. Irmãos, a palavra que nós vamos estudar um pouco hoje, eu digo assim porque eu aprendo com vocês, aprendo a cada dia, a cada pouco que eu vou. Ela está no livro do profeta Joel, mas eu gostaria que vocês pegassem a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu sou Maria Conhecida, sou do grupo de oração de Nossa Senhora do Sagrado Coração, conhecida como a Igreja Preta do Paripirim, um Salumbará, né? Então, eu sou casada, tenho 3 filhos, sou casada há 42 anos, tenho a Viviane que já é engraçada e tenho 4 filhos. Deus me deu a graça de ser mãe de gêmeos. Foi uma gravidez muito difícil, mas cheguei até o final com a graça dele. Irmãos, eu conheci a renovação há 10 anos atrás. Fiquei aproximadamente 5 anos na cura e libertação e estou nesse ministério há 4 anos. Aprendi. Ainda estou começando a sentar para tirar. Então, eu conto com a ajuda de
cada um de vocês nas orações. Não somente para mim, mas para todos aqueles que estão levando a palavra do Senhor a ser conhecida, aqueles que são testados, provados 24 horas. Ministério de música, ministério da intercessão, a todos os dons que o Espírito Santo usa. Então, cada um, ele capacita de uma forma. Então, que nós possamos, nas nossas orações, clamar a Deus, a misericórdia dele, por cada um dos nossos irmãos que estão na frente das batalhas. Amém? Amém. Amados, eu vou fazer aqui uma breve... vou explicar um pouquinho sobre Joel, para que nós possamos depois entrar no palavra. Amém? Então veja, o ponto de partida da mensagem do profeta Joel é a terrível praga de gafanhotos e a seca que arrasara a terra de Judá. Para o profeta, estas desgraças são sinais do dia em que Deus julgará os povos de todas as nações e castigará os pecadores. O profeta, ele apela aos israelitas para que se arrependam e voltem para Deus, que assim os abençoará e lhes dará de novo tudo o que os gafanhotos e a seca destruíram. Mais uma vez, o povo será próspero e feliz, e em Jerusalém o Senhor habitará com eles. Não há no livro de Joel nenhuma indicação do tempo em que o profeta anunciou a sua mensagem. Pensas que o livro foi escrito entre 450 e 350 anos antes de Cristo. E a promessa de Deus de que Ele enviaria o Espírito Santo sobre todo o seu povo. Ela é citada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Amados, Deus, Ele cumpre as promessas. E nós, será que nós estamos cumprindo as promessas que nós fazemos para Deus, para os nossos irmãos? Deus, Ele guiou esse profeta para anunciar justamente essa mensagem que eu vou aqui proclamar com elas. Veja, todos nós sabemos que nesta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, né? Que desceu ali como fogo, né? E primeiro como um vento, depois como um fogo, né? Veja, e Pedro, nessa mensagem, ele nos diz lá no versículo 14, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de você anunciarão a minha mensagem.
os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Eu vou até o versículo 19 e depois eu concluo no final. Amados, essa promessa de Deus, ela vive hoje para nós também. O Senhor, Ele diz que Ele derramará o seu Espírito. O que o Senhor tem feito, nós somos testemunhas na vida de tantos irmãos e irmãs. Muitas vezes nós também vivemos certas experiências com o Espírito Santo. Não é verdade? Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós trazemos na memória e no nosso coração a presença de Deus na nossa vida. Vivemos muitas vezes isolados, pensando somente nos bens, nas coisas materiais, mas quando nós nos entregamos um pouquinho para Deus, o que nós deveríamos entregar por completo, ali naquele momento a gente começa a observar o quanto Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Só o milagre de estarmos aqui, vivos, independentes. Precisa falar mais alguma coisa? Irmãos, Jesus nos diz que para nascermos de novo, nós precisamos deixar a nossa vida velha, a nossa vida de pecado, de fraqueza, né? Quando Jesus pregava a palavra, um certo homem, ele era mestre dos judeus, muito entendido, né? Ele foi atrás de Jesus. Ele não poderia ser visto diretamente. Ele tinha uma ocupação grande. Ele não podia ser visto ali por Jesus. Então, o que ele fez? Procurou Jesus à noite, às escondidas, para perguntar para o Senhor como era tudo aquilo que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. O que era esse nascer de novo? E Jesus disse a ele: nascer de novo é nascer da água ou do Espírito. Nós precisamos nascer novamente. Se você já tem um batismo na água, se deixe, procure se entregar a cada dia em oração, na palavra de Deus. Busque esse Espírito Santo verdadeiramente, porque Ele quer morar em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Será que nós estamos realmente dando este corpo, esse templo que é devido a Ele, para que Ele vá à morada? Ou será que nós estamos apenas pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, traga para mim aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou pedindo, que eu estou clamando? Mas será que realmente eu quero que o Espírito Santo habite em mim? Será que quero verdadeiramente deixar as coisas do mundo para viver as maravilhas que Deus tem para nós? É muito importante a gente ter essa conscientização que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E o nosso local, a nossa volta, o nosso retorno
é com o Senhor. Mas para isso, nós temos que estar em comunhão com Ele, em obediência à palavra do Senhor, em obediência aos ensinamentos dele. Amados, a palavra do Senhor, ela tem que ser vivida 24 horas. Nós precisamos tomar posse dessa maior herança que Deus já nos deu, tirando o céu, a volta para casa. Nós temos a palavra e nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça de nos dar desejo, vontade de conhecer a palavra de Deus e nos dar sabedoria, nos dar mansidão para que nós possamos vivê-la. Irmãos, quando o Espírito Santo ele habita em nós, nós somos transformados de dentro para fora. Você quer viver essa transformação? Você quer viver essa mudança? Você quer realmente que o Espírito Santo habite em si? Então, abra a palavra em Gálatas. Gálatas fica um pouco mais no final. Antes de Efésios, a minha tradução, talvez vocês estão contando um pouquinho de diferença, ela é da edição Paulinas e a de vocês é da Ave Maria, né? Então tem um pouquinho de diferença, mas o significado é o mesmo, a palavra se torna a mesma. Amém ou misericórdia? Amém. Vocês são tudo igual a Deus. Você te pergunta, vou vir mais vezes aqui, tal por ali com vocês. Amados, então vejam. Sabemos, um exemplo, que um pé de goiaba, ele dá o quê? Goiaba. Um pé de laranja dá laranja, certo? Mas para que ele dê um fruto bom, ele precisa ser redado, adubado e podado, não é? Para se dar um fruto bom. E quando nós aceitamos o Espírito Santo, pedimos para ele vir, vem Espírito Santo, venha fazer morar em mim. Nós precisamos de dar frutos. E frutos de conversão. Veja lá no versículo 22, capítulo 5, 22. Vai dizer assim: mas o Espírito de Deus produz em nós. O que o Espírito Santo produz em nós? Amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Se nós não temos esses frutos em nós, como podemos dizer que o Espírito Santo habita em nós? Então precisamos ter essa consciência dessa graça de Deus que Deus nos dá e procurarmos viver dentro da vontade de Deus.